Ele é adepto da teoria crítica do direito, um dos formuladores da abordagem O Direito Achado na Rua e um dos nomes mais brilhantes do universo jurídico nacional. Ex-reitor da Universidade de Brasília, prestigiada UNB, o professor doutor José Geraldo de Souza Júnior nos recebe hoje aqui para um TV Guerra itinerante de campo na Faculdade de Direito da UNB. Boa noite, professor, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Conrado. Boa noite a quem nos acompanha e a instituição que nos acolhe e constrói aqui essa pauta, essa agenda. Professor, afinal de contas, o que é o direito achado na rua para quem ainda não o encontrou? Então, você já começou a enunciar como um campo articulado ao que nós chamamos de teoria crítica do direito. Teoria crítica por quê? Porque implica numa abordagem, né, que questiona aquilo que é o tradicional no campo do direito, tanto teoricamente, a dimensão ideológica do que é o seu fundamento na história do direito moderno, né? Que tem como referência no campo científico a questão do positivismo, né? Certo. E no campo político, a redução das práticas sociais ao Estado como instituição, né? Como se o Estado fosse o único Isso, tutor, né? Ignorando que até a modernidade o espaço político da sociedade não era estatal, que nem existia Estado ainda, né? Nem a concepção de Estado existia. Nem a palavra. A primeira vez que vai ser utilizada com o sentido de centralização do poder político é com Maquiavel. O direito antecede o Estado. O direito que, vamos dizer, que não é o direito estatal, né? Sim, e é o direito social. Né? Direito social. E, portanto, é um direito plural, né? Porque ele está disseminado nos múltiplos espaços de jurisdição da sociedade civil. Mas o direito achado na rua, ele é possível ou é uma utopia? Não, e ele é absolutamente real. Quando a gente abre a Constituição atual, mesmo considerando que nós não estamos nos iludindo com as reduções, né? Ok. Mas, por exemplo, a Constituição atual diz assim que a fonte do direito é o social, é o povo, porque o poder emana do povo que o exercita, inclusive, como protagonismo instituinte de direitos, né? Então, a própria Constituição fala da soberania popular como condição instituinte de direito. O direito nasce dessas interações. Enquanto ele produz e reproduz a sua existência social, as sociabilidades vão se organizando em trocas recíprocas de obrigações, de deveres contratuais. Um aperto de mão é uma contratualização, certo? Lá atrás até se dizia, né? É um contrato social, né? Sem dúvida, um contrato social. Claro que não é imaginando os trogloditas discutindo cláusulas de um contrato. É encontrando uma maneira de conviver para não se autodestruir. Uma natural. Natural nesse sentido, de Inerente. é real, não é pactuada no real. Né? Aquilo que aceitamos e exigimos que ganha reciprocidade, porque se não houver uma pactuação, nós nos destruímos mutuamente. Mas onde é que está o equilíbrio do direito achado na rua, onde nós os achamos, e o direito tutelado pelo Estado? Então, o que a rua indica aí, metaforicamente, é o espaço social, é o espaço político. É o lugar onde as interações se estabelecem. A rua é uma metáfora deste espaço. É uma metáfora do moderno, porque o urbano é moderno. Né? Certamente. A civitas é uma construção do moderno. O direito aí é um subproduto da condição urbana, porque são as urbes. Né? Veja quando o Papa fala para o mundo, fala urbi et orbi, né?
A UDRA é esse lugar de trocas, de interação. Marshall Berman, no livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, em que ele estuda a rua na literatura, ele vai dizer que é ali o lugar em que, em seus encontros e desencontros, ao reivindicar cidadania, liberdade, justiça, dignidade e direitos, a multidão transeunte se transforma em povo. Eu sei que o senhor gosta muito de Otávio Paz, Sim. Labirinto da Solidão. Eu e muitos brasileiros. Sim. Nesse sentido, quando o Otávio Paz fala sobre a identidade do povo mexicano, na questão de colocar aquelas máscaras para se defender de algum tipo de opressão, Sim. da própria solidão, Uhum. o Estado brasileiro, ele força o brasileiro a colocar algumas máscaras para se defender desse próprio Estado, sem que haja, por exemplo, esse direito achado na rua. Há uma opressão do Estado nesse sentido que força essa máscara? É uma dialética, porque pensemos, né? O Estado oprime, mas ele também emancipa. O Estado que oprime é o Estado ditatorial. É o Estado que representa os interesses de um grupo sobre os demais. É o Estado capitalista, por exemplo, né? O Estado socialista não é menos opressor, mas ele é uma criação convencional, entretanto que se torna real. A questão é como trabalhar essa realidade do institucional para que ele se abra a estratégias de igualdade, de solidariedade, de justa distribuição. Por exemplo, poder pensar um Estado social, um Estado democrático, de direito, não despótico. Né? Então, Quase um welfare state? Não, o welfare state foi um momento dessa construção, né? Mas, por exemplo, quando você diz um Estado democrático, significa que nele o social tem um protagonismo organizado, evidentemente. Pensa a Constituição atual. Ela extrai da ideia de democracia, que é a ideia de participação, o trânsito do representativo, que é mediado por delegados que representam os vários segmentos, para uma forma de exercício mais direto, em que o social, a partir do social mesmo, tem capacidade política de gestão do Estado. Pense, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, que foi definido na Constituição. Que é formidável, apesar de todos os seus problemas. E que o fundamento dele é que aí a democracia é participativa. Por quê? Porque a gestão do sistema é feita por deliberação de representantes da sociedade civil e por seu controle social, através de instrumentos que o Estado acolhe pelo debate de emancipação democrática que nós construímos historicamente. Por exemplo, por meio de conselhos, como o Conselho Nacional de Saúde, né? E outras formas de participação. Entre aquela Constituição originária, que era hierárquica, que era censitária, que era de proprietários, masculinizada, católica, patriarcal, que é aquela da origem da formação do Estado Nacional no Brasil no século XIX, né? E que por isso foi chamada, inclusive, como apelido, Constituição da Mandioca. Por quê? Porque era uma Constituição de proprietários, quer dizer, a cidadania definida pela renda. A renda mensurada pelo equivalente de riqueza medido pela produção da mão de obra. Pela elite. Exato. Católica, branca, masculina, proprietária. Homens de bem não são os que têm dignidade, são os que são proprietários, que têm bens, né? E a atual, que é a da cidadania, esse é o de 88. Exato. Há um trânsito histórico em que, por exemplo, no político, a consciência se abre para as condições de emancipação daqueles que antes não eram vistos como sujeitos, nem como pessoas humanas. Por exemplo, quando a primeira Constituição se forma, mesmo sob os princípios da fundamentação dos direitos humanos, a Constituição de 1824, todo homem nasce livre e igual em direitos, é isso?
Sim. Não será a Constituição a que não proteja os direitos do homem, né? Quando essa Constituição se estabelece, com essa proposta humanizadora, a estrutura de produção era escravista. E, portanto, seja, todo o trabalho era alienado do humano, porque o escravo era coisa, mercadoria, era comprado, era vendido. Havia uma esquizofrenia nisso, né? Porque havia uma determinação desses direitos, mas a sociedade que havia construído pela elite essa carta, ela era completamente patriarcal, escravista, elitista e opressora. E na relação com o outro, negava a identidade desse outro Absolutamente. e alienava desse outro o humano que o constituía, né? Por exemplo, acabei de mencionar o trabalho. O trabalhador era escravo, o escravo era coisa. Cícero, em Roma, estou falando nessa linguagem que é uma faculdade também entrevistando. Sim. Cícero, em Roma, repetindo Aristóteles, dizia que o homem é um animal político, que ele se humaniza na polis. E em Aristóteles e em Cícero, o escravo que não tinha função na polis era uma ferramenta falante. Vamos atualizar isso, professor. Vamos sair do México, vamos lá para Países Baixos. Erasmo de Roterdão elogiou a loucura. Sim. Como é que o brasileiro, que começou assim, uma faculdade com uma Constituição falando de direitos, Sim. só que os formuladores oprimiam todos esses direitos, até o transcurso, como o senhor disse, a 88, Sim. esse brasileiro não tem que cortejar a insanidade para poder suportar essas esquizofrenias, que até hoje, com a Constituição de 88, as injustiças ainda permeiam boa e importante parte da sociedade. Então, e por isso mesmo que nesse processo, que é um processo de humanização, de luta por se humanizar, e é, portanto, um processo de conscientização que é ser capaz de discernir seu projeto na sociedade, mediado por estruturas políticas que o realizem, a democracia, por exemplo. A construção da cidadania é uma coisa de doido, porque ela se fez como rebeldia, como insurreição, como iconoclastia. Por exemplo, as sufragistas, elas foram internadas como histéricas, como loucas. Os rebeldes, eles foram aniquilados como insanos, como sujeitos que não têm civilidade. Foram chamados de bestiais. Ou seja, essa luta revolucionária é, sim, em certa medida, cortejar a insanidade cantada por Roterdão. Exatamente. No elogio à loucura. Porque ele queria se referir exatamente a essa capacidade rebelde E de disrupção. e, de certa maneira, de irrupção. Quer dizer, de disrupção no sentido de irrupção no sentido da emergência das novas subjetividades. Professor, porém, entretanto, como fica, professor, um país que depois de tantos avanços, Constituição de 88, hoje temos um governo progressista, mas que recentemente foi assolado pela ameaça autocrática, autoritária? Essa é uma luta constante? O direito que vem da rua, ele é permanente e precisa ser permanente e não pode se baixar a guarda, é isso? É mais ou menos isso? Porque a humanização é um processo. Hegel, o filósofo, dizia que nós não nascemos humanos. Ou seja, a condição biológica não nos define. Ele dizia, o humano se realiza como experiência na história. Nós nos tornamos humanos. Por isso que há pouco eu dizia, o escravo era coisa, o indígena não tinha alma. Segundo a leitura filosófica, a leitura teológica, a leitura jurídica. O debate de Valladolid em 1537 entre... Até a leitura eurocêntrica também. Sim, entre Ginês de Sepúlveda, o teórico, o teólogo, o jurista, o internacionalista, considerava o indígena bestial, uma fera, um selvagem, né? Não sujeito. Claro que ali, por exemplo, você falou do México, já o Frei Bartolomé de las Casas, com a vivência a partir dos labirintos, da solidão. Isso vai desvendar um imaginário humano naquelas comunidades indígenas, e ele mesmo, sendo um alienígena, né? Porque é estranho ao lugar,
percebe ali uma subjetividade que humaniza. Claro, para ele, desde que se cristianize, né? Defendendo os próprios interesses, mas ainda assim. Isso, Lá em 1500 e pouco, foram 2 anos de debate para discutir essa questão, com o empreendimento da conquista suspenso enquanto ela não se resolvesse, e, afinal, prevaleceu a tese de Las Casas, que o Papa Paulo III, na época, levou para a bula, né? Sublimes Deus, para reconhecer que os índios são nossos irmãos, gente como nós, têm alma e, portanto, podem receber os sacramentos e dispor de seus bens. professor, qual o papel da universidade, seja ela pública e mesmo a privada que tem outros interesses, nessa defesa, nessa peça de resistência a esses assombros autoritários, autocráticos? Esse papel também é permanente? É um papel que cabe à universidade, à educação superior? Com certeza, porque Porque ela, como mediador de um conhecimento que não fica somente na cultura das elites, ou dos oligárquicas, ou dos dominadores, né? Ela é capaz de universalizar o impasse entre concepções de mundo e de nominar os elementos que, a partir dessa dialética tensa entre dominação e emancipação, traduz o sentido civilizatório do se humanizar, não é isso? Então, por exemplo, numa estrutura como a nossa, que acabávamos de ver, pelas referências que você mesmo trouxe, o colonialismo é o eixo político desse processo, né? Mas o colonialismo se fez a redução da dignidade do outro. Você deu algumas características. Por exemplo, a escravização que se fez pela racialização da relação. Né? Ao racializar, retirou a humanidade do que, por exemplo, diferente do colonizador, não é branco como ele, não é... E é uma opressão geracional. Isso. Mas se fez também pelo gênero. Por isso, o patriarcalismo. Né? Mas como o colonialismo é o eixo ativo do capitalismo, porque ele expropria, fez também pela redução da dignidade subjetiva da própria classe. Então, a emancipação é uma ação de superação do domínio capitalista ou qualquer outro que exproprie, do sujeito racializado, do sujeito reduzido pela condição de gênero, do sujeito reduzido pela condição de classe. Mas quem é que fez a leitura da legitimidade desse processo, que enxerga aí luta por direito e não criminalização? Quem é que lê, por exemplo, que vencer o colonialismo, e isso hoje é uma dimensão tanto teológica quanto filosófica, por isso que entre nós a denominação destas categorias é filosofia da libertação, teologia da libertação. O Papa Leão XIV acabou de editar sua primeira encíclica e recuperou a noção teológica de libertação para dizer que humanizar-se é atribuir direitos não como concessão, mas como reconhecimento da legitimidade das lutas por superação das reduções da dignidade do humano. Ou seja, a academia ela sempre está formulando essas defesas da humanidade. E por isso ela lê Desde os mosteiros da Idade Média. mosteiros da Idade Média. E por As isso, bibliotecas e secretas. por isso que ela é uma instituição que antecede o Estado, ela é anterior ao Estado. E provavelmente vai suceder as outras instituições, mesmo as igrejas, que, de algum modo, ali, né, é um âmbito criado e constituído pela liberdade de pensar. Por isso que a autonomia é o primeiro requisito da caracterização da universidade, ela ser capaz de ser livre pensante. Né? Como o senhor analisa, como estudioso profundo, acadêmico reconhecido, situações que parecem se repetir de uma forma cíclica? Vamos falar do autoritarismo mundial,
A gente vê hoje universidades americanas, umas cedendo e outras não, resistindo brava e heroicamente, como Harvard, por exemplo, debaixo de uma ação econômica gigantesca para pressioná-la a ter o pensamento tutelado. E outras sucumbindo e, às vezes, renunciando a uma história secular de resistência. Por que ainda isso acontece, mesmo nas universidades respeitadas? Columbia, por exemplo. Eu penso que em parte, pela força constitutiva da ideologia, né? A ideologia é formada, sobretudo, pelas ideias hegemônicas. E numa sociedade hierarquizada pelo econômico, as ideias dominantes são as ideias dos que têm os meios de produção. Financiam pesquisas, sustentam as estruturas de... Constroem narrativa. Exatamente. Por exemplo, nesse momento, né, que enquanto nós, no Brasil, por conta desses surtos, discutimos a importância de descolonizar os currículos, de abrir as estratégias de inserção, de inclusão, como, aliás, queria Darcy Ribeiro, nosso fundador, né, de que a universidade fosse para responder às dimensões exigentes civilizatórias do país como estrutura de um povo que se liberta e não para a reprodução dos fundamentos daqueles que se valem das instituições para preservar os seus interesses, né? E por isso que o Darcy fazia pergunta, universidade para quê? Né? Universidade para quê? Aí dizia, para responder às necessidades da sociedade e não os interesses egoístas dos grupos autoconstituídos com a capacidade de se apropriar dos instrumentos de gestão da política dessa sociedade. O Brasil amadureceu nesse sentido? Com certeza, a meu ver, sim. Olha o salto de uma condição. Isso é um livro do historiador, o que escreveu Os Bestializados, né? Ele diz assim, o salto da bestialização, que é aquela condição de exclusão pelo censitário, né? Para o de cidadania, que é a condição da capacidade consciente de ter seu próprio projeto de sociedade, né? Permitiu que a gente, por exemplo, fizesse um experimento avançado de ação política transformadora, que gerou as grandes transformações, tem gerado as grandes transformações num país como o nosso, que foi o último a abolir a escravidão, que foi mais retardatário na luta decolonial, né? E que, portanto, preservou as mazelas do o processo econômico, vencendo essas injunções da colonialidade entre nós, né? E, por exemplo, podendo reivindicar, para sintetizar a construção da democracia como participação política emancipada e do direito como reconhecimento da legitimidade daquilo que é a condição material da própria existência, né? Então, esse salto é tremendo se a gente pensar que há 200 anos até uma SA nos administrava como a Companhia das Índias Ocidentais, sem falar nos aventureirismos. Lembra o rei dizendo ao filho, pega essa coroa antes que outro aventureiro o faça? Ou os grupos mobilizados, né, que, todavia, também encontraram entre nós, né, lugares autênticos de busca um projeto como Palmares, ou os povos originários que nunca abriram mão daquelas categorias que representam uma sociedade que não quer acumular, quer bem viver. Professor, esses avanços que o senhor está descrevendo e que eles são palpáveis, são tangíveis, eles realmente aconteceram. Mas as estatísticas mostram que ainda há muito a se fazer. Sim, porque não acaba nunca. Não acaba nunca. E há sempre, né? Com o perdão das palavras, a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Então, Brecht, se é Bertold Brecht. Exatamente. Ela está sempre no E cio. Humberto Eco dizia, o fascismo é eterno, porque ele se referencia no... E ele vai se reconduzindo, se reconstruindo e se recuperando. Então, da mesma forma que essa parte
ela se regenera para tentar Sim, sim. dominar, a defesa da humanidade, das humanidades, Sim, sim. precisa ser constante e absolutamente permanente. Claro, e felizmente e é por isso que há leitores como Erasmo, como Moros, né, que viam a possibilidade utópica. Não porque é um lugar delirante, mas porque orienta um pensamento emancipatório e de transformação. Não se trata de delírio, Não, se trata de semear o pensamento. exatamente. E alimentá-lo no sentido de práticas, né, que o realizem. Por exemplo, imagine que a gente tinha, você falou em fascismo, há 3 anos atrás, aqui entre nós, Brasília, a esplanada tomada pelo fascismo, com acampamentos, com tratores, Com todo o pacote de força, sisudo, aquela isso, coisa. com tanques fumacentos desfilando, com o apoio gendarme de estruturas encravadas no Estado. E, de repente, Policiais, inclusive. um acampamento terra livre, que a gente chama de... Essa gente chamava de primitivos, de arcaicos, se instala nessa mesma esplanada e, de braços dados, marcham para o Supremo Tribunal por meio do exercício da advocacia de seus próprios aldeados, que se formaram nas nossas universidades públicas e privadas na linha da ação afirmativa de reconhecimento do seu direito de se integrar, fazendo saltos, por exemplo, por meio de cotas, por meio de políticas de ações afirmativas. E, ao mesmo tempo que assomam a tribuna do Supremo e contestam a tese agronegociante do marco legal com a tese antropológica do marco ancestral, reconhecida no voto do relator, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, e resgatou a praça do fascismo. Resgatou a praça do fascismo. Se a democracia venceu, é certo afirmar, ou razoável afirmar, que ela venceu porque o conhecimento venceu, Ela venceu porque... o humanismo venceu, emanado do conhecimento jurídico das universidades. E da força política, porque eu, se tivesse que esquematizar isso, eu diria assim, nessa tensão no social, na experiência que a gente faz para se emancipar, a nossa consciência se expande. Certamente. E ela se expande de forma crítica, porque ela faz um juízo... Sempre crítica. Ela faz um juízo daquilo que oprime e daquilo que expolia. E traduz isso por uma agenda de emancipação que ela chama de direitos humanos, né? Mas quando essa consciência se expande, ela só se manifesta se ela o fizer por meio da política. Porque é o meio. E porque essa consciência, É a ferramenta. essa consciência move o social. Por isso que a gente fala de movimentos sociais. Aí esses movimentos sociais, ao se moverem, eles espancam o autoritarismo. Eles derrubam a lei de segurança nacional. Eles arrebatam o projeto dos notáveis, da expectativa da transição por cima, e ocupam o espaço constituinte com participação direta e elaboram uma Constituição democrática. Eles recuperam o caminho democrático. Eles não recuperam a democracia, porque a democracia não tem fim, a democracia nunca acaba. Eles recuperam o caminho democrático. Eles falam em anistia para que a política não tenha excluído aqueles que legitimamente lutavam. Eles falam de memória e verdade, para que as instituições sejam reeducadas, para que os contraventores sejam responsabilizados, não é isso? Professor, E eles instauram uma outra prática democrática. nesse caminho. Mas a consciência se realiza por meio da política que se afirma No conhecimento. e, sobretudo, no conhecimento do direito, porque a tradução dessa emancipação começa com direitos humanos e se realiza com a configuração de direitos novos, fruto
estudo dessas relações. Os direitos não são quantidades, não são artefatos regulatórios que a gente acumula em prateleiras de um almoxarifado legislativo. Eles são relações. Agora, o que faz por isso, o crítico, que eles sejam realmente direitos e não regras, que sejam iguais, por exemplo, entre um contraventor, um ditador, um corporativo ou um imperador do mundo que queira, por exemplo, com uma lei Magnitsky, impor a sua dominação. É que essa leitura do jurídico tem que reconhecer a dignidade material da luta por emancipação, os direitos humanos, não é isso? Então, olha o ciclo se fechando. E aí, quem é que faz a tradução disso? Só pode ser feito criticamente pelo debate, por exemplo, que nos espaços de ciência, de pesquisa, de academia, de estudos, emanam daí a importância. E por isso que um dos elementos mais imediatos de toda a luta fascista é desmantelar as estruturas críticas de pensamento, o negacionismo. Chegamos aí. Professor, o senhor foi protagonista de um embate antológico no Congresso Nacional que viralizou e muito aplaudido por isso. Eu mesmo tenho alguns takes daquela participação do senhor no Congresso Nacional falando sobre os problemas de cognição que afetam parte da elite de nossa sociedade. Muito bem, professor. Essa elite, ela sofre desses recortes de cognição limitada ou ela finge isso para extrair dividendos, extrair ganhos nessa... A gente que finge essa falta de cognição para alcançar lucro, ganhos, ou realmente falta conhecimento a parte da elite brasileira, elite financeira, elite econômica, que ela passa tentar se perpetuar no poder de todas as formas, inclusive político, passando por cima do conhecimento. Ela fingir não é o caso, porque ela tem uma configuração, vamos dizer assim, ilustrada. Ela tem acesso a todos. Esse é o meu questionamento. Ela tem. Então, não é fingimento. Tem um núcleo de identidade com esta condição expoliadora e opressiva. Ela não tem solidariedade. Ela, para se afirmar na linha da configuração do seu endereço, ela constrói uma leitura de mundo que sustenta a sua própria condição de permanência na forma como ela age e como ela concretiza os seus fins. Por isso que se chama ideologia, porque ela, de um modo consciente ou inconsciente, insere na narrativa que elabora esses recortes cognitivos que estão dados em todos os campos. Estão dados, por exemplo, na semântica. São dicotômicos, o bem contra o mal, branco e... Isso, estão dados na semântica. Se a gente pega um dicionário, a gente vai ver que os verbetes, eles traduzem essas reduções. Por exemplo, o que é um homem público? No dicionário vai dizer um estadista. O que é uma mulher pública? O dicionário vai dizer uma prostituta. O que é um homem honesto? O dicionário vai dizer o probo. O que é uma mulher honesta? O dicionário vai dizer a virtuosa. Então, olha essas expressões. Pois nossa língua, ela reflete... O que é judiar? O que é enegrecer? Né? E essas expressões vão para as homilias, para as pregações, vão para o Código Penal. Vão se internalizando no imaginário. Consciente ou inconscientemente, a partir de um recorte cognitivo que inverte o real, não pelo que ele é, no sentido da complexidade, das tensões, da crítica às situações, mas daquilo que dali se extrai para como que apaziguar essa inconsciência ética para que prevaleça só a utilitária. Por isso que o Ailton Krenak escreveu o livro A Vida Não É Útil, porque
Para ele, natureza não é recurso. É um discurso da socioeconomia, a utilidade da natureza, controlar o consumo. Para os povos originários, ou aqueles que despertaram, por exemplo, dessa inconsciência, a natureza é vida. Essa elite que nós estamos analisando seria a elite do atraso, escrita por Gessé de Souza? Assim, o Gessé, ele escreve com essas expressões eloquentes e mobilizadoras, que ela tem uma função pedagógica, né? Mas a partir de uma análise que, por exemplo, aparece no Darcy sobre os engenhos de moer gente. Sérgio Buarque, menos contundentemente, mas Será mais contundente. sim, porque o Darcy era mais, vamos dizer assim, inscrito na política e, portanto, ele queria mudar o mundo, ele queria mudar... Queria transformar de fato. Ele transformou na Casa Civil, ele transformou na Universidade do Senado. O Sérgio era um intelectual e, às vezes, o conceito é um aprisionador, né? Porque ele é paradigmático, então ele contém. A gente, às vezes... E a política flexibiliza um pouco isso também. Ela molda. E acicata, não é isso? Porque ela se faz no real, do que é o cotidiano de interpelações, né? Há um desafio. Um morador de rua, ele desafia. Aí você entende por que um padre Júlio Lancelotti sai com uma marreta na mão, e eu digo que hoje a maior declaração de direitos humanos no país não é a Carta de 48, é a marreta do padre Júlio Lancelotti, que denuncia que obstáculo urbano é uma redução da cidade ao conforto dos especuladores, né? Dos hedonistas, né? E que vê, por exemplo, no social, que circula perigo, ameaça, doença, atraso, né? O Gessé foi o inverso, o atraso são vocês. Exatamente. Né? E de uma forma muito contundente. Porque Característica. Porque o subalterno, quando ele se emancipa, ele emancipa toda a sociedade. Né? Numa tacada só. Quando as mulheres se emanciparem, é todo um humano que se emancipa. Quando os trabalhadores se emanciparem, é todo o social que se emancipa, né? Professor, nós estamos aqui na Universidade Pública, prestigiada, UNB. Mesmo com todas as políticas de direcionamento de cotas que são necessárias e que fazem, em certa medida, uma parte da justiça social acadêmica, nós temos, evidentemente, nas públicas, não estou dizendo que é só o caso da UNB, mas de todas, para a história do ensino superior no Brasil, essas correntes de pessoas bem-nascidas que puderam frequentar bons cursos, que é preparado melhor para um vestibular extremamente rigoroso para passar nessas seleções. Então, é uma inversão. As públicas recepcionam grande parte da elite, inevitavelmente. Mesmo que quando chega aqui, haja uma transformação de cabeças. O sujeito veio da elite, pode ser um revolucionário aqui. Temos vários casos. Essa é a função, inclusive, da universidade. Nua e crua, e deve ser assim. E as particulares, como tem processos mais brandos, acabam recepcionando aqueles desvalidos ou que não tiveram condições e tiveram que dar bons cursinhos, fazer intercâmbio, aquela coisa toda, e acabam com o papel das instituições privadas de ensino na democratização da educação superior. Como é que o senhor enxerga esse papel? Eu tenho uma leitura muito simpática a toda a educação. Sem compartimentar? Sem compartimentar, porque eu diria assim, com Paulo Freire, né? A educação não muda o mundo, mas muda as pessoas. E as pessoas se tornam empoderadas, elas sim, para mudar o mundo. A educação, em geral, ela muda as pessoas. E mesmo que ela possa ser enviesada em função dos projetos que lhe dão origem, elas acabam criando condições do pensar próprio. Exatamente. Aí, porque no caso político institucional, a educação, embora ela seja
também privada, e ela é majoritariamente privada, Sem dúvida. 80%. mas ela se organiza em função de um projeto político de sociedade, que define os contornos éticos da educação como um bem social. Então, mesmo quando ela é privada, e há belos projetos privados de educação emancipatória, eu conheço vários. Mas há também, né, vocações menos abertas que, por exemplo, veem a educação como um investimento. E hoje no mundo é um nicho que talvez seja o mais cobiçado do ponto de vista da possibilidade de privatização desse sistema. Mas, por exemplo, quase que em todo o mundo ainda há, se a gente pensar no global, a Unesco em contraposição à Organização Mundial do Comércio, não é isso? É por isso que de vez em quando os Estados Unidos querem fechar a Unesco, não é isso? Fechar a turnê. Mas no Brasil também, a questão da educação foi constitucionalizada no sentido de que é um bem social. Então, é livre ao mercado e a gente, eu vi, e eu fui e mencionei para você que eu participei como da área do direito de todas as estruturas de requalificação do ensino do Brasil nos últimos anos, né? Fui membro do Sistema Nacional de Avaliação dos Cursos, os SINAIS, né? Pelo MET. Fui da Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados, que, por lei, tem parecer em qualquer projeto de criação de curso, ela opina, né? Não vincula, mas a opinião pesa muito, né? Do MEC também, que atuou na reformulação das diretrizes curriculares da área, né? Então, eu assisti esse debate novo e vi gente, por exemplo, que tinha capital, que investir, fez análise de mercado, às vezes até ficou entre criar um supermercado ou uma faculdade. Sim. E quis investir na faculdade porque é rentável, né? Bem. Mas mesmo estes têm um horizonte que está no Plano Nacional de Educação, está na Lei de Direitos... Que está assistido, né? Que está assistido por uma legislação E obrigado a cumprir. a cumprir. Claro que sempre terá a zona de escape. O mantenedor tem uma carga de subordinação grande em relação, por exemplo, às estruturas colegiadas dos conselhos. Mas tem um sistema de avaliação. A independência intelectual nas públicas aí é muito mais espraiada. E acaba que, de certo modo, ali, nesse espaço, né, haja uma franja bastante qualificada para que a educação cumpra esse papel social de ser um mediador da expansão da consciência, da politização dos sujeitos e da leitura do mundo sob a perspectiva, por exemplo... Independentemente de ser pública ou privada. Independentemente de ser pública. É claro que nas públicas, por conta do princípio republicano, isto... Autonomia motival. Mas mesmo assim, a gente às vezes tem que lutar contra a tentação, vamos dizer, capitalista que captura o sistema, né? Quem vai financiar... A mistura dos esclarecidos, professor. Quer dizer, eu agora estou assistindo aqui e ali mobilizações, por exemplo, da estrutura do agronegócio e da indústria em temas como agrotóxico, como natureza econômica da produção alimentar. Um lobby fortíssimo. E buscando, por exemplo, que... Referendo acadêmico para isso. Não só acadêmico, já fazia no legislativo, já fazia no judiciário. Agora vai fazer lobby nas universidades. E já está conseguindo, financiando pesquisa, promovendo prêmios. Aí o papel importante de professores José Geraldos nesse cenário, né? Ainda bem que nós temos. Às vezes vai repercutir mesmo nas PUC, não é o caso, né? Porque elas também são muito politizadas, né? Com certeza. Mas repercute às vezes em formar mais consumidores do que cidadãos, né? Sim. Mas eu acho que a essência permanece, a essência... Exato. E tem uma colegialidade. Por exemplo, eu fui diretor da Faculdade de Direito, fui reitor.
A gente não manda, a gente negocia os colegiados, a gente tem um projeto, mas ele é debatido com a estrutura comunitária, os segmentos, etc. E a colegialidade, você tem que ser muito claro e capaz de traduzir, né, aquilo que, aí convenhamos, né? A gente tem uma história que sustenta o horizonte utópico. A gente tem um Darcy Ribeiro, um Anísio Teixeira, a gente tem grandes nomes que puderam construir essa agenda que permitiu que até hoje, apesar de todas as injunções, Mas as utopias constroem os e aí a gente vê os grandes manifestos da Escola Nova, né? Exatamente. Você que mora em Brasília, você entra na cidade, tem a Escola Parque, tem isso tudo é Anísio Teixeira. E vieram uns vieram de uma utopia. E o problema da utopia é que ela pode ser pisoteada, ela pode ser retardada. Ela está aqui, está aqui. Exatamente. Por isso que Lentes e corações. no nosso conceito decolonial se criaram até novos métodos. Fausto-Borges, por exemplo, falava no sentir pensar. Sentir, tá certo. Falava no coração. É a categoria do método. Justamente. E é por isso que hoje a gente vê, né? Mesmo no ensino privado, ainda que o sujeito vá dirigir um Uber, né? Que esses dias eu peguei o Uber e o condutor no Uber queria saber a minha opinião sobre o novo ministro do Supremo e ele me disse: eu sou a favor do fulano de tal, tá certo? Já tinha uma opinião formada sobre... E ele estava se referindo a um jurista que tem uma reputação importante, mas que na escolha dele me indicava que, do ponto de vista de ser um uberizado, ele não é um fascista. Ao contrário do que parte. Se diz, né? É o que se diz, né? Ele não é um galo que toca fogo na estátua de Borba Gato, é indiciado por vandalização, né? Mas chama a atenção que aquela estátua é de um caçador de escravos, é de um bandeirantes que capturava indígenas. Né? E eles, eu não estou destruindo uma estátua, eu estou chamando a atenção para os símbolos do direito. O conhecimento está presente em todas as áreas de alguma forma. Exato. E, é claro, talvez a gente não chegue à dinâmica de uma estrutura de planificação enorme que faça com Mas que, é uma por coisa exemplo, permanente. um operador de colheitadeira seja um engenheiro do ITA. Né? Isso, em alguns países Mas em algum momento esse operador de colheitadeira que está hoje sem saber tecnologia, de alguma forma ele vai alcançar um conhecimento melhor que ele possa, inclusive, conversar com o professor José Geraldo. Exatamente. Essa é a humanização. Ou eleger uma boa bancada, né? Sim. Ou uma comissão de educação que não seja capturada pelos recortes da cognição interessada. Exatamente. Professor, para encerrarmos, né? Eu poderia conversar muito mais tempo, o papo está muito bom. E muito construtivo, né? Muito prazeroso. Você é um ruidor, eu vi um programa seu, você, o bom entrevistador, e cria a dimensão. Cada um no seu ofício, professor. Para a gente encerrar, o que o senhor diria para aquele aluno da periferia que está buscando a transformação, a mobilidade social pelo conhecimento, ainda que por um curso numa universidade privada, onde ele pode talvez ter um acesso um pouco mais rápido, mais fácil do que uma universidade pública que tem uma exigência vestibular muito mais importante no sentido de exigência de conhecimento básico, aquela coisa toda, né? O que o senhor diria para essas pessoas que sonham com a mobilidade social pelo conhecimento, seja na universidade pública ou seja na universidade privada? Que ele precisa usufruir da oportunidade que uma estrutura de formação oferece, no sentido de lhe agregar condições para que a atividade dele se realize como um bem desejado, ou para o mercado, ou para o serviço público. Porque se isso não acontece, se ele fica
na franja do social, sociedade. ele não será bem sucedido. Ele Continua sendo massa de manobra. Exatamente, e não terá, vamos dizer, o desempenho que a mobilidade dele poderia angariar para ele, do ponto de vista do lugar social que ele almeja, do lugar econômico que ele espera e do reconhecimento que o torna um bom quadro, seja para a administração pública, seja para o mercado, né? Ele não só pode, porque ele deve sonhar, prefeito. Exatamente. E aí verificar, né, na estrutura que isso não é um suplício para ele. É um ganho inestimável que ele adquire em tudo que ele possa usufruir, em qualquer estrutura que ele esteja, mesmo quando ela for uma faculdade bem de interior, bem fora do contexto das grandes... Ainda assim, ela vai mudar a vida dele. Vai mudar a vida dele e ele vai mudar a vida da sociedade. Muito obrigado, professor. Foi um prazer imenso. Gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez, pelo prazer de recebê-lo aqui. E contamos com algumas outras entrevistas mais adiante. Tá bom, sim, isso, porque me dá a possibilidade de um diálogo que eu mantinha antes, quando eu estava na Comissão de Ensino Jurídico da OAB e na Comissão de Direito do MEC, né? Esse diálogo que me permitiu encontrar, e na OAB nós criamos aquele selo de qualidade, e muito boas escolas. Agora, acabei de dar entrevista para alguém que está celebrando 20 anos de uma dessas escolas, que foi exemplar do ponto de vista do desempenho dela como escola privada, mas que, ao obter, né, os valores das diretrizes, transformou sua escola num maravilhoso negócio, porque a qualidade também é rentável. Rentável e que transforma a vida das pessoas. Exatamente. Eu vi que esse é o seu modo, né? Então você é Paulo Freireano, né? Exatamente. Pelo menos a gente tenta ser ainda hoje assim. Muito obrigado, professor. Pronto. Tenha uma boa noite. E o TV Guerra dessa semana é imperdível com o professor José Geraldo.